Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados filhos e filhas, irmãos e irmãs, após termos entrado com o Senhor no deserto, na semana passada, no primeiro domingo da Quaresma, e como havia falado, não sei se no canal, mas na própria homilia na igreja aqui, esses dois primeiros domingos possuem a mesma temática nos três evangelistas, seja em Mateus, seja em Marcos ou em Lucas, ao qual estamos nos debruçando durante esse ano litúrgico. O tema do deserto, da tentação, que foi domingo passado, e hoje é o tema da transfiguração do Senhor. E hoje nós vemos também, além de tocar do tema da transfiguração, hoje nós vemos uma figura do Antigo Testamento que nos é muito cara, que é a figura abraâmica, a figura de Abraão, que também ali fará uma experiência da transfiguração do Senhor na sua própria vida. Abrão, que antes de se tornar Abrão era Abrão, ele também é tocado pela dinâmica do diálogo do pai para com ele. E Abrão já era um homem de uma idade avançada, enfim, já tinha uma vida já bastante de luta, de bastante trabalho, e agora queria apenas descansar. Mas nós devemos apenas descansar em Deus. E Deus então convoca Abraão, chama Abrão, para então Abrão poder alçar voos e sair da sua terra e habitar numa terra ao qual ele nem sabia onde era, porque Deus apenas disse: sai da tua terra e vá para onde eu ainda irei te indicar. A vida de Abraão e a sua posteridade, a sua descendência será muito maior do que as estrelas que há nos céus ou ainda as areias que há na praia. Houve aqui uma confiança, não houve aqui uma atitude de ficar na inércia, de ficar parado ou de ficar também se lamentando. Não houve aqui no sentido de ficar na mesmice, né? Como Pedro, hoje no Evangelho, e vou ler rapidamente o que Pedro disse para o Senhor: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Certamente que é um cômodo para nós ficarmos parados simplesmente ali naquela montanha onde nós temos a presença magnífica do Senhor nosso Deus. Para Pedro então era cômodo ficar ali, porque ali ele vivia uma intensa alegria com Jesus de Nazaré. Mas certamente que para Abraão ter que recomeçar uma vida, uma vez que já estava numa vida já avançada, ter que recomeçar se torna pesado, não triste, mas aqui a situação é pesada, continuar já numa idade avançada. Para Pedro também era cômodo, mas Jesus queria algo muito mais de Pedro. E aí também falando dessa situação de sair, também Jesus poderia falar para o Pai: Pai, não quero me encarnar, quero ficar aqui na eternidade contigo, não quero me encarnar. Mas também Jesus teve que sair do seu comodismo, sair então do seu sentido, do seu fator físico de ficar apenas no céu. Ele tinha que descer, não tinha que descer, ele desceu porque quis, desceu pela vontade do Pai também, mas porque quis. Então saiu
daquele estado de inércia para habitar no meio de nós. E aí então, nesse evangelho, houve aqui um belíssimo momento. Ou seja, a transfiguração de Jesus é uma experiência profunda de relação com o Pai. Chamo isso também de um retiro espiritual, onde no cume do monte com Pedro, Tiago e João, ali o Senhor é transfigurado. A transfiguração nada mais é que uma antecipação da glória ao qual eu e você iremos experimentar. E ali então, nessa transfiguração, houve uma relação oracional. Certamente, e repito, que Pedro queria ficar ali, assim como também nós, muitas das vezes, quando estamos dentro de um retiro espiritual, durante 4 dias, 3 dias, e quando vai chegando ao término desse retiro, nós utilizamos a expressão: não quero mais ir embora, quero ficar aqui, porque aqui é um pedaço do céu, A oração não é um isolar-se do mundo e das suas vastas contradições, como Pedro queria fazer no Tabor, mas a oração nos reconduz ao caminho, nos reconduz a uma ação. Quando Jesus sai dos céus, houve aqui um desejo, uma recondução ao caminho, porque nós que trilhávamos um caminho de verdade, de bondade, de tranquilidade no Éden, é o Senhor então que desce para nos reconduzir para esse caminho novamente, em direção ao novo Éden, em direção ao novo paraíso que é os céus. O Senhor então age dessa forma porque então nos ama. Portanto, que nesse domingo do Senhor, nesse domingo da Quaresma, da transfiguração do Senhor, sejamos tocados pela palavra, pelo olhar de Jesus de Nazaré, porque Ele deseja nos transfigurar. Aliás, a missa é um grande momento. A missa é o tempo ideal da gente nos deixarmos ser transfigurados pela palavra de Jesus de Nazaré. E assim Abrão foi transfigurado quando habitou numa outra terra, quando deixou-se então ser movido pela vontade do Pai. Assim também nesse domingo do Senhor, que a palavra de Jesus nos transfigure, nos remodele, nos transforme, que a Eucaristia também seja não só um ato de transformação, da matéria para o espírito, ou seja, uma transformação do pão para o corpo ou do vinho para o sangue, mas que a Eucaristia nos transforme, nos modele, nos transfigure a imagem única de um Pai que acolhe a cada um de nós, acolhe as nossas bondades e também acolhe as nossas iniquidades. Acolhe a nossa bondade e acolhe o pecador que no seu coração iníquo deseja então se transfigurar, deseja então se converter cada vez mais às promessas do Pai. Que hoje possamos crer e confiar que um dia também nós seremos transfigurados, tal como é a imagem do rosto de Jesus. Seremos ser transfigurados assim na glória, seremos e teremos os nossos corpos gloriosos. Assim, amados irmãos e irmãs, queremos cantar para que você possa se permitir, Deus, fazer convosco uma eterna e nova aliança. A música que iremos cantar, talvez já cantamos nesse próprio canal, se chama Crer e Confiar, do cantor Gil Monteiro, que retrata aqui toda a história primeira da vida de Abraão. Escutemos então. Já contei estrelas como Abraão,
lembrando da promessa que Deus um dia fez. Já cruzei desertos, como fez Moisés, buscando a nova terra que Deus me prometeu. Mas nem todo dia é tão fácil crer assim. O tempo é o fogo que purifica a fé. Eu peço respostas ou sinais que eu possa ver. Mas se Deus ficar em silêncio, só me resta crer. Só me resta crer. Crer que o Senhor somente é o Deus do tempo e da razão. Crer que Ele tem o universo inteiro em suas mãos. Confiar sem ver que estar em todo tempo a me cuidar, e que a dor Ele permite para que possa me ensinar que a fé remove montes, tudo pode alcançar. Mas o melhor de Deus virá se eu crer e confiar. Tudo que acontece coopera para o bem daqueles que em tudo só amam a Deus, que passam pelo fogo, não se queimarão, ou em meio às águas não se afogarão. É uma certeza, mesmo quando não se vê. Quem pede recebe, quem busca encontrará. Para quem bate a porta, um dia ela vai se abrir. Mas enquanto ela não abrir, só me resta crer. Só me resta crer. Crer que o Senhor somente é o Deus do tempo e da razão. Crer que Ele tem o universo inteiro em suas mãos. Confiar sem ver que estar em todo tempo a me cuidar, e que a dor Ele permite para que possa me ensinar que a fé remove montes, tudo pode alcançar. Mas o melhor de Deus virá se eu crer e confiar. Se eu crer e confiar. Mas o melhor de Deus virá se eu crer e confiar. Se eu crer e confiar. Se eu crer e confiar. Senhor, como Abrão,
Nós queremos, Senhor, confiar na Tua palavra e também nas Tuas promessas. Senhor, nós não queremos, Senhor, facilidades, até pelo fato de o Senhor, quando nos elegeu, mesmo disse: se alguém me quer servir e seguir, tome a sua cruz e siga-me. É muito fácil, cômodo, nós ficarmos parados simplesmente e sermos tocados pelo Senhor, mas a nossa vida enquanto cristão não é uma vivência dentro, mas é uma vivência fora. E foi isso que Abraão quis viver, uma fé uma fé fora, uma fé extra relação com o Pai, ali no seu mundinho. E isso que Pedro queria viver, uma fé ali naquela montanha. Mas toda a nossa vida cristã, ela é vivenciada pelos desertos, pelas dores e também pelas perseguições de outras pessoas e também perseguições propriamente de Satanás. Que você e eu, nesta quaresma, possamos crer e confiar que nós não estamos sozinhos, e quem estará conosco nos alimentando e também nos dando forças para essa missão se perpetuar é o próprio Espírito Santo de Deus. A transfiguração, ela não só acontece dentro de um contexto de retiro, mas ela acontece também dentro de contexto de muitas perseguições. Que você e eu saibamos experimentar a glória de Deus no meio do nosso deserto, no meio então das confusões do mundo, que possamos experimentar a glória de Deus, uma glória relacional, dentro daquilo que, humanamente falando, nós nunca iremos perceber que assim podemos experimentar. Mas sim, Jesus foi transfigurado neste mundo, nesta terra, e a sua transfiguração maior e mais solene se deu quando ele então foi glorificado pelos anjos na eternidade, na sua ascensão. Que você e eu possamos crer que no deserto já possamos experimentar toda a graça e toda a glória que provém do Pai, e assim possamos ouvir do Pai: este é o meu Filho, ao qual ponho todo o meu agrado. Que Deus abençoe nesse segundo domingo da nossa quaresma. Crê que o Senhor somente é o Deus do tempo e da razão. Crê que Ele tem o universo inteiro em suas mãos. Confiar sem ver que está em todo tempo a me cuidar, e que a dor Ele permite para que possa me ensinar que a fé remove montes, tudo pode alcançar, mas o melhor de Deus virá se eu crer e confiar. Se eu crer e confiar, mas o melhor de Deus virá se eu crer e confiar. Se eu crer e confiar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te aguardo então no próximo domingo do Senhor, terceiro domingo da nossa quaresma. Amém.